Os segredos de uma encantadora de bebês. Como ter uma relação tranquila e saudável com o seu bebê. Tracy Hogg com Melinda Brown. Resumo do capítulo 9. Mágica em 3 dias. O ABC da cura para a paternidade acidental. Nós não temos vida própria. Quando os pais não começam da maneira que desejam manter, acabam criando o que eu chamo de paternidade acidental. Minha finalidade nesse capítulo não é fazer você se sentir mal, mas sim ensiná-la a voltar no tempo e anular as consequências indesejáveis da paternidade acidental. E acredite em mim, se o bebê faz algo que perturba a tranquilidade da sua casa, interrompe o seu sono ou impede de ter uma vida normal, geralmente existe algo que você possa fazer a respeito. No entanto, vamos começar com as 3 premissas básicas. Seu bebê não está se comportando mal de propósito ou por maldade. Os pais frequentemente não têm consequência do impacto que causam sobre os filhos e que, sejam elas boas ou ruins, eles querem estabelecer as expectativas do bebê. Você pode destreinar o bebê. Analisando seu próprio comportamento, o que você faz para encorajá-lo, será capaz de descobrir como mudar qualquer mau hábito que, sem querer, você tenha estimulado. 3. É necessário tempo para modificar o hábito. Se seu bebê tem menos de 3 meses, você normalmente precisará de apenas 3 dias ou até menos para modificar o mau hábito. Mas se ele já é mais velho e o determinado padrão está persistindo, você terá que fazer as mudanças passo a passo. O ABC da mudança dos maus hábitos. A. Antecedente. O que veio primeiro? O que vocês estavam fazendo na época? O que vocês fizeram ou não fizeram para o bebê? O que mais estava acontecendo no ambiente? B. De behavior, comportamento. O papel do bebê no que está acontecendo. Ele chora muito? Ele parece nervoso, assustado, faminto? O que ele já faz que transformou em um costume? E o C. De consequências. Que tipo de padrão foi estabelecido como resultado de A e B? Os pais acidentais, inconscientes de estar reforçando um padrão, continuam fazendo o que sempre fizeram, por exemplo, acalentar o bebê até ele dormir ou colocam o seio na boca a cada manifestação de inquietação. A ação pode, então, interromper o comportamento no momento, mas reforça o hábito a longo prazo. O segredo para mudar as consequências, portanto, é fazer algo diferente, introduzir um novo comportamento a fim de permitir a eliminação do antigo. Dando um passo de cada vez. Como você deve fazer? Primeiro, observar e eleger uma estratégia. Segundo, dê um passo de cada vez. Você não pode acelerar o processo. 3. Resolva um problema de cada vez. 4. Espere uma certa regressão, já que é difícil mudar hábitos. Você precisa se comprometer com o plano. Ele não quer sair do colo. Vamos examinar outro problema comum pela aplicação do método ABC, o bebê que precisa ficar no colo o tempo todo. Não há nada de errado em pegar o bebê no colo ou em acalentá-lo. E é óbvio que o bebê que está chorando deve ser adequadamente acalmado. O problema é que, como já mencionei, que os pais com frequência não sabem quando interromper o conforto e o mau hábito começa. Eles continuam segurando o bebê no colo muito depois de satisfazer a sua necessidade. Então, o bebê forma em sua mente infantil a segunda noção. Então a vida é assim. Mamãe e papai me carregam no colo o tempo todo. Mas o que acontece quando o bebê começa a ficar mais pesado ou quando os pais têm outros compromissos e é impossível ficar com ele no colo? O bebê reclama seu direito adquirido. Ei, espere um minuto. Você deveria ficar me segurando. Eu não vou ficar aqui deitado sozinho. O segredo da mágica de 3 dias. Eu emprego a estratégia do ABC para determinar com precisão de qual tipo de mágica em 3 dias precisarei. Frequentemente, minhas opções se reduzem a apenas uma ou 2 técnicas, ambas envolvendo a necessidade de encorajar o abandono do antigo comportamento. Em incrementos de 3 dias, você deixa de fazer o que fazia antes, desaparece o padrão antigo, em favor de algo que estimula a independência de seu filho e sua confiança nos próprios recursos. Os bebês mais velhos, obviamente, enfrentarão maior dificuldade para eliminar um comportamento cristalizado. Problemas de sono. Independentemente de o problema ser o bebê não dormir a noite toda, depois de 3 meses de idade, ou não conseguir adormecer sozinho, é sempre uma questão de, primeiro, acostumá-lo ao berço e depois ensiná-lo a dormir sem precisar ser acalmado. Nas situações mais graves, comumente quando a paternidade acidental já está instaurada por vários meses, o bebê pode ter medo do berço por estar acostumado a ficar no colo e a ser acalentado. A consequência é que ele não aprendeu a dormir sozinho.
Problemas alimentares. Quando os maus hábitos alimentares são um problema, o antecedente é, em geral, a interpretação incorreta das dicas do bebê por parte dos pais. Mas meu bebê tem cólica. Eu garanto que se o seu bebê sofre de cólica, pode ser um pesadelo para o bebê e para você. Estima-se que 20% dos bebês sofram de algum tipo de cólica e entre estes, 10% são considerados casos severos. Em um bebê que tem cólica, o tecido muscular que cerca os minúsculos tratos gastrointestinal e gastrourinário começam a sofrer contrações espasmódicas. Os sintomas normalmente começam com a inquietação, seguida de prolongadas crises de choro, às vezes por horas a fio. Quase sempre os episódios ocorrem aproximadamente na mesma hora do dia. Os pediatras às vezes usam o termo regra de 3 para diagnosticar a cólica. 3 horas de choro por dia, 3 dias por semana, por 3 semanas ou mais. A cólica surge repentinamente na 3ª ou 4ª semana de vida. Parece desaparecer da mesma forma misteriosa perto dos 3 meses. Na verdade, não há nenhum mistério. Na maioria dos casos, o sistema digestivo amadurece e os espasmos cessam. Na idade de 3 meses, os bebês também têm maior controle sobre os membros e já encontraram seus dedos para chupar. No entanto, de acordo com a minha experiência, algumas das condições que são rotuladas como cólica podem ser resultados de maternidade acidental. A mãe ou o pai fica desesperada para acalmar o recém-nascido que está chorando e insere o padrão de acalentá-lo até o adormecimento ou de silenciá-lo com o seio ou com a mamadeira, o que parece curar a criança, pelo menos por um tempo. Desse modo, o bebê começa a esperar esse tipo de conforto sempre que está perturbado. Quando já tem algumas semanas de idade, a consequência é que nada mais o acalmará, então todo mundo pensa que ele sofre de cólica. Mamãe, dê um tempo a si mesma. Em uma sala repleta de mães, mesmo que nenhum dos bebês esteja chorando, é fácil reconhecer a mãe cujo bebê tem cólica, é a que parece mais exausta. Ela se sente culpada, de alguma forma, por seu bebê não ser bom. Besteira! Se o bebê tem cólica é um problema, mas tenha certeza de que não foi você quem o causou. E para solucioná-lo, você precisa de tanto apoio quanto o bebê. Em vez de ceder à culpa, o que infelizmente acontece com alguns casais, você e seu parceiro precisam ajudar um ao outro. O choro de muitos bebês parece regulado por um relógio. Digamos que ele chora das 3 às 6 todos os dias. Por isso, estabeleçam turnos. Se mamãe cuida dele num dia, papai assume o comando no próximo. Se você for mãe solteira, tente recrutar um parente, uma irmã, uma amiga para visitá-la na hora em que a cólica ataca. E quando a ajuda chegar, não fique ali ouvindo seu bebê chorar. Saia de casa, dê um passeio ou faça qualquer coisa que afaste sua cabeça daquele ambiente. Ainda mais importante, embora pareça que a cólica do seu bebê irá durar para sempre, eu garanto que tudo isso vai passar. Técnicas contra a dor de barriga. O controle alimentar é a melhor forma de evitar os gases, mas em algum ponto da vida o seu bebê terá dor de barriga. Aqui estão algumas das estratégias que considero mais eficazes. O melhor modo de fazer qualquer bebê arrotar, especialmente os que retêm gases, é esfregar o lado esquerdo da barriga, de baixo para cima, onde o estômago se localiza, usando a parte inferior da palma da mão. Se depois de 5 minutos o bebê ainda não conseguir arrotar, deite-o. Se ele começar a ofegar, contorcer o corpo, girar os olhos e fazer uma expressão semelhante a um sorriso, ele está com retenção de gases. Pegue-o no colo, coloque os braços dele por cima do seu ombro e estique as pernas dele e então tente fazê-lo arrotar novamente. Com o bebê deitado de costas, empurre a perna dele para cima e faça um movimento suave de bicicleta. Deite o bebê sobre o seu antebraço, com o rosto virado para baixo e use a palma da mão para fazer uma pressão suave no estômago dele. Faça um cinto dobrando um pano em uma faixa de 10 a 12 centímetros e depois enrole-o firmemente ao redor da cintura do bebê, tomando cuidado de não prender a circulação dele. Se ele ficar azulado, o cinto está apertado demais. Para ajudar o bebê a expelir os gases, segure-o contra você e dê tapinhas no bumbum dele. Isso ajuda a concentrar-se e a saber onde deve exercer a força. Massageie o estômago dele em um movimento de C invertido, não em círculos, de modo que você trabalhe o cólon da esquerda para a direita, para baixo e depois da direita para a esquerda. Nosso bebê não quer parar de mamar no seio. Essa é uma queixa frequente dos homens, especialmente quando perdem a excitação em decorrência da amamentação ou quando a esposa continua amamentando depois de o filho já ter completado 1 ano. A situação da família pode ficar muito ruim se a mãe não perceber que ela é o motivo pelo qual o bebê teima em mamar no seio.
Eu sinto que as mães que prolongam a amamentação quase sempre o fazem por si mesmas e não pelo bebê. A mulher em geral gosta dessa atividade, tanto pela proximidade que proporciona, quanto a ideia secreta de que apenas ela consegue acalmar o bebê. Ou seja, além de achar a amamentação relaxante ou pessoalmente satisfatória, a mãe pode apreciar a ideia do filho ser tão dependente dela. Guia geral para a solução de problemas com bebês. Consequência: meu bebê só quer ficar no colo. Antecedente provável: você ou a babá provavelmente gostava de segurá-lo no colo, pelo menos no começo. Agora ele está acostumado e você está pronta para seguir adiante com sua vida. O que fazer? Quando o bebê precisar de conforto, pegue-o no colo e acalme-o, mas coloque-o no berço assim que ele parar de chorar. Diga: eu estou bem aqui, não fui a lugar nenhum. Não fique com ele no colo depois de já ter satisfeito suas necessidades. Consequência: meu bebê demora quase 1 hora para mamar. Antecedente provável: ele pode estar usando você como chupeta humana. Você fala ao telefone enquanto amamenta ou não presta atenção a como ele está mamando. O que fazer? No começo da mamada, a sucção é geralmente forte e rápida e você pode ouvir o bebê engolindo leite. Depois ele passa para uma sucção mais delicada e prolongada. Quando, porém, o bebê está apenas usando seu seio como chupeta, você vê o queixo dele se mexendo, mas não o sente sugar. Preste atenção para conhecer bem o padrão alimentar dele. Não deixe a mamada durar mais do que 45 minutos. Consequência: meu bebê tem fome a cada 60 ou 90 minutos. Antecedente provável: você pode estar interpretando mal as dicas dele, pensando que toda a inquietação representa a fome. O que fazer? Em vez de dar a mamadeira ou o seio ao bebê, mude-o de ambiente, ele pode estar apenas entediado. Ou lhe ofereça a chupeta para satisfazer a necessidade de sucção. Consequência: meu bebê precisa da mamadeira ou do seio para adormecer. Antecedente provável: você pode ter condicionado seu bebê a esperar por uma mamada antes de dormir. O que fazer? Adapte o bebê à rotina Easy, para ele não associar o sono ao seio ou à mamadeira. Consequência: meu bebê tem 5 meses e ainda não dorme a noite inteira. Antecedente provável: seu bebê pode ter trocado o dia pela noite. Lembre-se de sua gravidez. Se ele chutava muito à noite e dormia durante o dia, esse padrão faz parte do biorritmo dele. Ou então, você permitia que ele tirasse sonecas longas durante o dia nas primeiras semanas e agora ele está acostumado. O que fazer? É importante descondicionar o bebê, acordando-o a cada 3 horas durante o dia. No primeiro dia ele ficará algo letárgico, no segundo um pouco mais alerta e no terceiro terá seu relógio biológico adaptado. Consequência: meu bebê não consegue adormecer sem que eu o acalente. Antecedente provável: você está perdendo as dicas dele em relação ao sono e ele está muito cansado. Como você o acalenta para acalmá-lo, ele ainda não aprendeu a adormecer sozinho. O que fazer? Preste atenção aos primeiros bocejos. Se já foi acalentado há algum tempo, ele inevitavelmente associa sono com o acalento. Para eliminar o acalento, você terá que substituí-lo por outro comportamento. Com o bebê no colo, fique em pé, imóvel ou sente-se em uma cadeira sem acalentar. Estimule-o com voz suave e tapinhas nas costas, e não com movimentos. Consequência: meu bebê chora o dia todo. Antecedente provável: ele chorar o dia todo literalmente pode ser sinal de alimentação excessiva, fadiga ou superestimulação. O que fazer? Os bebês raramente choram tanto assim, por isso é melhor consultar o pediatra. Se for cólica, certamente não é sua culpa, você terá que se acalmar. Mas se não for cólica, é preciso mudar os métodos. Em todo caso, geralmente ajuda a adaptar o bebê à rotina Easy e promover um sono saudável. Consequência: meu bebê sempre acorda mal-humorado. Antecedente provável: temperamento à parte, o constante mau humor ao acordar é sinal de quantidade inadequada de sono. Se você pega o bebê no colo quando ele está apenas mudando de estágio de sono, ele não tem descanso suficiente. O que fazer? Não entre no quarto correndo no momento em que o bebê faz o primeiro ruído. Espere um pouco para permitir que ele adormeça sozinho. Estenda as sonecas dele durante o dia. Acredite ou não, isso melhora a qualidade do sono noturno porque ele já não se sente tão cansado. Fim do capítulo 9.